Bem, hoje vamos falar de algo macio e molhado. Olha que macio e molhado. Hoje vamos falar de Josuke Higashikata, não este, e sim este. O da parte 8 de Jojo, que eu já vi muita gente que não quis ler essa parte ou ficou com um certo preconceito, porque, nossa, o nome dele é exatamente igual ao do outro Josuke, então o Araki tá sem criatividade e ele fez o mesmo personagem novo e... você não poderia estar mais errado. Josuke Higashikata da parte 8, ou mais conhecido e apelidado pelos fãs de Gap, é um dos JoJo mais interessantes até hoje na franquia, com uma das melhores histórias, com um dos melhores desenvolvimentos, com um dos stands mais interessantes e com um dos conceitos mais legais da franquia inteirinha. Um personagem que de vários outros consegue ser totalmente original. Mas lembrando, eu já fiz um vídeo sobre o Wonder of You e ele complementa esse vídeo, e esse vídeo vai complementar o que eu fiz sobre o Wonder of You e o Toru. Então depois dá uma conferida naquele vídeo, fazendo favor. Sem mais enrolação, bora lá! Primeiro vamos começar pela origem. A gente começa pelo capítulo 1, onde a nossa personagem querida Yasuho Hirose, e sim, ela é contraparte do Koichi, está fugindo de um maluco pervertido que é o Joshua, que é um merda. Só que no meio do caminho, ela acaba encontrando o Josuke Higashikata, ou pelo menos um desconhecido pelado com uma mordida da sua marca de nascença, que até então ele não tinha nome. Ele parece ser uma pessoa boa, mas ele não sabe quem ele é e ele quer entender de uma vez o que está acontecendo. Lembrando que recentemente em Morio acabou tendo um grande terremoto. As paredes oculares que estavam apenas abaixo do chão agora subiram de vez, sem falar que muita pessoa se acidentou. Então provavelmente ele é uma das pessoas que se acidentou. Porém, o cara tá enterrado no chão, não tem memória, e tenta ajudar Yasuho contra o Joshua, deixando o cara cego temporariamente e enchendo ele de porrada, e logo em seguida ele acaba caindo no chão de cansaço. Yasuho leva o homem pro hospital, mas uma coisa bem estranha acaba acontecendo. Ela acaba notando que este homem havia 4 bolas. Sim, eu não tô inventando, realmente o capítulo termina com ele tinha 4 bolas. Que? Melhor início de uma parte de Jojo, foda-se. E a partir daí a gente acaba tendo o desenvolvimento da relação dele com a Yasuho, que é algo bem divertido. Afinal, o personagem é meio inocente e não tem muita noção das coisas. Então ele come doce errado, ele gosta de dormir igual um sanduíche com um colchão em cima dele, porque ele tá acostumado a ficar enterrado vivo. Ele tem várias características muito esquisitas, só que acaba se simpatizando por ele. Então começa a investigação dos dois para descobrir quem é ele. Só que ele não tem um nome, né? Então vamos chamar ele por enquanto de Josuke, que era o nome do cachorrinho dela. O Josuke e a Yasuho vão procurando tudo que é tipo de evidência e acabam chegando até um apartamento onde teoricamente seria dele, pois o nome de verdade, de acordo com um atendente da loja que fazia roupas para o Josuke, na verdade era Yoshikage Kira. O quê? É, eu sei, foi um choque em tanto quando a gente notou que, pera aí, que Yoshikage Kira, pera aí, já? Mal começou essa parte, Yoshikage Kira? Mas quando chego no apartamento, só encontro umas coisas meio depravadas, que é bem a cara do Yoshikage Kira, e uma mulher nua na banheira. Eles são atacação aí para um usuário de stand, mas aí é padrão Jojo. E o Josuke fica várias vezes desesperado para tentar descobrir a sua identidade, entender quem é Yoshikage Kira, que de acordo com todo mundo é ele. Só que ele acaba sendo encurralado pelo usuário de stand e acaba sendo forçado a mostrar o seu real poder. Soft and Wet é o nome do seu stand, tendo a capacidade de roubar características. Ele pode roubar líquido do corpo de uma pessoa para deixá-la com sede, roubar atrito no chão para ficar sem atrito, ou até mesmo objetos e pessoas inteiras. Sons, é bem versátil esse stand, e até então é o único poder dele, mas daqui a pouco vocês vão notar que esse stand fica cada vez mais e mais complexo. E a personalidade do Josuke também. Ele consegue parar o usuário de stand, desce o sarrafo nele, mostrando que não é nenhum santo, ele tá bem de otário das ideias. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante é o desespero dele pra saber sua identidade. E quando o cara fala que você não é Yoshikage Kira, você usa as mesmas roupas, até que parece um pouquinho, mas claramente não é Yoshikage Kira, acaba assustando ele. Só que eles acabam encontrando uma foto do Yoshikage Kira perto da propriedade de Higashikata, inclusive perto de onde o Josuke foi encontrado. E quando ele vai lá, simplesmente ele acaba notando que tem algo na água, perto de onde ele saiu, um corpo de Yoshikage Kira. Sim, ele estava morto com partes do corpo faltando, mas o mais bizarro era uma parte bem específica do corpo dele que estava faltando. Ele não tinha suas bolas.
Eu sei que eu tô falando isso de forma muito séria, sem rir, mas realmente isso tá escrito no mangá, deixando tudo ainda mais confuso. Com o decorrer dessa parte, uma das coisas mais interessantes é a evolução do Josuke. Ele tentando se entender, ele tentando descobrir se alguém se importa com ele. Porque o mais bizarro de estar sem memórias, não só não saber quem você é, mas também não saber se tem alguém atrás de você. Tanto que tem vários momentos, como por exemplo no arco do Born the Way, que ele acaba ajudando uma família, tentando salvar ela, quase é congelado. Mas ele nota pelo quadro da família que o garoto é feliz, que tem uma família que ama ele. E ele se pergunta, será que alguém me ama desse jeito? Será que alguém sente a minha falta? Me espera em algum lugar assim? Provavelmente não. Porque se alguém sentisse minha falta de verdade, estariam procurando por mim. E ele acaba chorando nesse momento, sendo um dos momentos mais bonitos e tristes dessa parte. Mesmo que ele mostre ser uma pessoa bem engraçada, até meio alto astral em vários momentos, dá pra ver que ele tem um complexo muito grande com a sua identidade, e não sem motivo. Mesmo ele sendo adotado pela família Higashikata, ele não se sente parte dela. Ele precisa a todo custo descobrir quem ele é. Só que quando ele acaba encontrando a governanta Nijimura, que na verdade é só um nome falso, ela na verdade é a irmã do Yoshikage Kira, ela acaba entregando a verdade pra ele. O que ela acabou descobrindo enquanto investigava, e até por onde o Josuke tinha saído, né, que era o chão das paredes oculares. E ela mostra que, por exemplo, colocando duas frutas no chão, elas se misturavam, elas ficavam com sabores misturados, por assim dizer. E ele se pergunta o que isso significa. Significa que Josuke Higashikata, até então, já que ele ganhou o nome da família Higashikata, na verdade não é uma pessoa que já existe. Ele nem deveria estar aí, ele não deveria existir tecnicamente. Ele é uma fusão, ele é o que restou do Yoshikage Kira com alguma outra pessoa, pois a habilidade de bolhas explosivas é do stand do Yoshikage Kira, o Killer Queen. Já essa parte do Soft and Wet, o Soft and Wet em si, é de outra pessoa, mas ela não sabe quem é outra pessoa, deixando ele mais em choque e não entendendo mais ainda do que ele é. Porque agora não tem uma pessoa procurando ele, ele não é uma pessoa em si, ele é uma coisa. Ele não tem propósito, ele não tem uma família, ele é algo novo. Onde ele se encaixa? E eu acho interessante como ele, a Jolene e o próprio Johnny acabam sendo os Jojos que mais dão piti, se você parar pra pensar. Eles são aqueles Jojos que mais quebram em diversos momentos da obra, por justamente ficarem frustrados com o que eles são, ou com o que eles se tornaram, ou com o que eles não são. No caso do Josuke, ele nem sabe o que ele é de verdade. E ele fica com esse conflito por muito tempo. Mas, como falei, sua relação com a Yasuho é desenvolvida a parte toda. Eu gosto de parar pra pensar que esse novo universo de Jojo desenvolve algum tema de amor em cada parte. A parte 7 é claramente um amor entre best of friends, uma amizade bonita, que às vezes é muito mais forte que um elo sanguíneo. A parte 9 mais recente, um amor entre irmãos. E pelo amor de Deus, não é Indie das ideias ou Oshinoko, sai dessa. É aquele carinho que você tem pelo seu irmão mais novo ou sua irmã mais velha, tanto faz. É aquela pessoa que você confia e quer proteger a todo custo, que faz parte da sua família. Enquanto na parte 8, sua relação de amor vai tanto pro lado fraternal de família como um todo, mas pro lado romântico, sendo romântico pra parte da Yasuho. Mas com o avanço da história nós temos o arco dos Rock Humans, ou os humanos de rocha, que são uma outra espécie avulsa à humanidade, só que são seres à base de silício, enquanto nós somos feitos de carbono. Eles são um diamante do Ben 10 versão arrombado. Eles são como uma espécie reserva caso essas criaturas à base de carbono deem errado. Tanto que existem animais de pedra, né? Animais feitos de silício. Só que ao mesmo tempo eles são meio neutros entre muitas aspas. Tudo que eles fazem parece ruim pra nós, mas pra eles isso não tem nada de ruim. E não necessariamente eles são do mal. Eles têm uma cultura, um pensamento, uma forma social totalmente diferente do ser humano. E faz sentido na parte mais família de Jojo, você ter como antagonistas seres que não são humanos, mas no sentido completo, de falta de humanidade. Porque até mesmo o Jojo, de acordo com o próprio Araki, é uma obra para enaltecer a humanidade como um todo, tudo que há de bom nela e no que torna todos nós humanos. Então faz sentido na parte mais família de ter os caras que são o oposto completo disso. Mas assim como eu falei anteriormente, no vídeo do Toru eu falo mais sobre os humanos de pedra, se você quiser conferir depois. Mas aí chegamos no arco do Vitamina C, onde descobrimos o passado do Josuke de vez, e que este calvo aqui estava responsável por tudo. A segunda parte de Josuke é Josefumi Kujo. Sim,
Kujo, igual o Jotaro lá da parte 3. E o Josefumi Kujo, ele parece uma contraparte bem grande do Josuke da parte 4. Ele usa as mesmas roupas que ele usa em umas artes, mesmo cabelinho, e tem uma personalidade bem semelhante e um objetivo semelhante, que vocês vão ver já já. Mas essa história começa bem antes. Quando ele era criança, ele acabou se afogando na praia. Sua mãe entrou em choque e levou ele rapidamente para o hospital. Quem salvou sua vida foi Holy Joestar. Na verdade, não exatamente Holy Joestar. Ela pediu ajuda pro seu filho, Yoshikage Kira. Killer Queen vai lá e consegue salvar a vida do garoto. E é interessante que mesmo sendo Killer Queen, os poderes dele funcionam de uma forma diferente. Até porque esse Yoshikage Kira é diferente do universo original. Aqui, Holy Joestar se casou com o Yoshiteru Kira e teve seus 2 filhos. Só que Yoshikage Kira nesse universo, tá bom que ele tem uns fetiches meio estranhos, uma aspira meio louca, mas ele não é um psicopata, assassino, qualquer coisa do tipo. Ele é só um cara com uns gostos peculiares, mas gente fina, um marinheiro, cuja sua vida pertence ao mar e ama demais a sua família. Até aí, nada demais. Depois que ele salva o Josefumi, ele não liga pra mais isso e vai embora. Só que o Josefumi acabou tendo uma grande admiração pela sua salvadora, Holy Joestar. Só que ele não decidiu imitar o penteado dela, e sim mostrar o seu carinho por ela. Alguns anos depois a gente vê que a Holy está doente. Inclusive em vários momentos que aparece essa parte, ela está doente, tendo sintomas bizarros, raios-x estranhos, principalmente no seu cérebro, e ela tá tendo perca de memória. Uma doença que ninguém sabe o que é exatamente, mas se assemelha muito ao Alzheimer, que é uma das doenças mais assustadoras que existem, na minha opinião. A gente acaba descobrindo que isso tem a ver com os humanos de pedra, e que eles podem tentar salvar ela. Josefumi e Kira acabam se juntando. Eles vão tentar roubar uma Rokakaka dos humanos de rocha. Rokakaka é uma fruta que faz uma troca equivalente. Tipo, você quer ficar um pouco mais bonito, sua pele é feia. Você come uma Rokakaka, você vai ficar com a pele perfeita, você vai ficar lindo pra caramba, mas vai ficar broxa. Fudeu. Você vai ter que trocar alguma coisa que tem o mesmo peso pra você do seu corpo pra curar outra. E eles acharam que de alguma forma eles poderiam usar isso pra salvar a Holy. E eles sabiam da conspiração desses bichos aqui. Então eles fazem um puta plano onde, ao invés de eles roubarem uma fruta, eles vão roubar ramos da Rokakaka, trocando por ramos normais de outra árvore e plantando sua própria Rokakaka. Até porque assim eles teriam a sua própria plantação e ninguém desconfiaria de nada. Eles fariam isso através de enxerto, lá na propriedade do Higashikata, já que tem um pomar bem grande e ninguém lá ia desconfiar. E faz sentido, Higashikata aqui é uma família que vende uma porrada de fruta. Eles são ricaços por causa disso. Então realmente é um bom plano. E eles conseguem fazer isso com o stand soft and wet. Só que aí tem um problema. Os mafiosos aqui descobriram. O Calvão de Cria simplesmente usa seu stand para acabar com o Yoshikage Kira, fazendo com que ele tenha que tomar decisões bem ousadas para tentar sobreviver junto com o Josefumi. Modo kamikaze. Ele se explode o barco, explode tudo em volta e consegue ferir gravemente os humanos de rocha naquele barco, que são uma gangue. Só que o Kira não saiu bem dessa. O Josefumi também estava ferido, mas quem estava pior era o Kira. Ele nem conseguia lutar direito e ele tinha estilhaços pela sua coluna e até mesmo atrás do seu pescoço. Ele ia morrer. Não tinha que ser feito. O Killer Queen já estava começando a se despedaçar naquele momento, mostrando que ele estava realmente rodando. Então, desesperadamente, o Josefumi acaba usando a fruta para salvar o Kira. Ou pelo menos o que ele achava. Ele não tinha noção que aquela fruta que eles plantaram em um outro local, em outro pomar, deu novas propriedades para essa Rokakaka. Provavelmente por causa desse solo especial que ninguém sabia até então que os Higashikata tinham. E com essas novas propriedades, a Rokakaka nova, e sim, esse é o nome dela, nova Rokakaka, faz uma troca equivalente com outra pessoa. Para Josefumi, ele só queria salvar a vida do Kira a todo custo, fazendo com que essa fruta juntasse o que restou dos dois para criar um novo indivíduo. Essa fruta tira os atributos de outra pessoa para uma troca equivalente. Tipo, eu perdi um braço e comi essa fruta e toquei em outra pessoa. A outra pessoa vai perder o braço e eu vou ganhar o braço, entendeu? Agora não envolve só o seu próprio corpo. Só que como aqui os dois já estavam extremamente debilitados, o que acabou sobrando foi Josuke Higashikata. Foi assim que ele nasceu, do resto do Kira com o resto do Josefumi. Isso explica porque ele não tinha memórias e porque ele é algo novo. Na verdade, se você parar pra pensar, Josuke não deveria existir. Nada disso pertence. São todas atitudes de pessoas que vieram antes dele, mas que não são exatamente ele. E, inclusive, isso deixa tudo mais confuso. Ele não deveria estar aí, ele não deveria sequer existir. Seu stand não é exatamente seu stand. E é uma coisa interessante, Josuke Higashikata nessa parte
não tem um nome 100% original, mesmo que os kanjis sejam diferentes. Ele não tem um stand completamente original, porque não é dele em si, são de 2 antecessores dele que se fundiram, e ele não é exatamente original, de certa forma, ele é derivado de outras 2 pessoas. E aí que tá a genialidade disso aqui. O fato dele ser uma mistura de conceitos é o que representa Jojo. Jojo é uma mistura de conceito tão absurda e dá bom de qualquer jeito. Seja porque tem a arte renascentista no meio, arte grega, bandas de rock, cartas de tarô, moda, tudo isso misturado forma Jojo. Jojo é uma grande mistureba que deu certo e se torna uma das coisas mais originais que tem. Josuke é a mesma coisa, ele é uma mistureba de fatores e ele mesmo não se vê como um indivíduo novo, mas no final das contas, mesmo não tendo nada disso original, é assim que as coisas surgem. Ele é sim algo original e novo, só falta ele a se ver dessa forma, coisa que vai demorar ainda um pouco, infelizmente, mas eu acho essa sacada sinceramente genial. Muita gente tem esse preconceito que, ele tem o mesmo nome de outro Josuke, mas quando você para pra pensar que ele é uma mistureba de coisa, ele é tão diferente, mas tão diferente, que ele é algo totalmente original. Ele não tem nada a ver com o Josuke da parte 4. Eles são indivíduos completamente diferentes. E não que outras contrapartes de Jojo também não fossem, mas aqui é uma sacada tão boa. Ele é praticamente uma representação do que é Jojo. Cinema. E eu também acho incrível a relação Kira e Josefumi. O Josefumi diz que ele morreu depois daquele acidente, e quem trouxe ele de volta foi a Holly. A vida não tinha mais um sentido em si até ele ver a situação que ela estava. Pra ele salvar a sua salvadora, era o que dava um novo propósito pra ele. Se sacrificar pelo Kira para o bem dela, não teria problema nenhum. No final, meio que os dois deixaram de existir e ao mesmo tempo não, porque a partir deles nasceu o Josuke, uma pessoa que nasceu do amor por uma mulher que eles admiravam demais, uma figura materna acima de tudo. E isso é genuinamente bonito. Essa parte é muito boa. E quando você vê esses momentos do Kira conversando com a Holly e ela totalmente desesperada, também são muito bons. Porque realmente parece que a Holly tem umas inspirações na doença dela, no caso, no Alzheimer mesmo. E a sensação é tão triste quanto ver uma pessoa com Alzheimer. Ela falando que, ok, para de me tratar desse jeito, eu não esqueci disso ainda. E ela dizendo que ela nunca vai esquecer das coisas mais importantes pra ela, que são seus filhos. E ela chorando várias vezes dizendo que não vai esquecer. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a mente dela tá definhando. Isso aqui é extremamente triste. Dá pra entender o desespero do Kira e do Josefumi nesses momentos. E torna tudo mais palpável e, como foi anteriormente, mais humano. Como a parte mais família de Jojo foca nessas relações, principalmente maternal. Tanto por parte do Toru, que tem a falta desse amor maternal, mas ele claramente sente saudade. Tanto que ele consegue enxergar a Vespa como a mãe dele, quanto pro próprio Josuke, que depois dessa revelação, ele vai atrás da Hokakaka pra salvar a Holly. Só que o problema é que ele não se entende exatamente. Ele até fala, não, eu sou Josefumi e Kira, eu sou os dois tecnicamente, né? Só que ele ainda vai se perdendo. Tanto que nesse momento da história, até o romance dele com a Yasuho começa a esfriar um pouco. E não porque necessariamente a história não foca mais nisso, mas porque ele tá tão focado em outra coisa, e um objetivo que tecnicamente não é dele, que ele parece meio perdido ainda. O Mamezuko vai ajudando ele a se encontrar em vários momentos, até porque ele também busca uma forma de entender o que aconteceu com seu pai, que foi morto por uma calamidade há muitos anos atrás. Entendeu? Calamidade, sacou? Essa parte foca inteiramente nessas relações familiares, pais, filhos, irmãos, tudo isso é interconectado. Mas no final das contas, a única pessoa que pode dizer quem você é você mesmo. E é isso que chega no ápice dessa parte. Que é a luta contra o Wonder of You, um stand absurdo, representando o divino, para alguns representando até mesmo o capitalismo, e faz um pouquinho de sentido também. Não importa, a questão é que é um stand que representa o inalcançável, tanto fisicamente, né, por causa da calamidade, quanto sentimentalmente. Como atravessar algo tão absurdo assim? Algo que foi feito para ter um objetivo, expressa algo do divino. Simplesmente a única coisa que poderia bater de frente com esse ser seria a atitude de duas mães usando algo que não deveria existir. Como foi? O Josuke é uma anomalia e ele tem os atributos de dois stands bem diferentes, que a única coisa em comum em si é aquele lance das bolhas, mas os poderes são completamente diferentes. E até mesmo antes já tinham se tocado que as bolhas do Josuke não são bolhas, são fios que ficam rotacionando. E aí que tá, talvez isso aqui seja a dica do que pode ser feito com esse poder.
algo só dele. Enquanto ele tenta enfrentar o Wonder of You, mas simplesmente ele vai quase de Vasco, quem salva ele é a Holy Joestar. É o último ato que ela faz nessa parte toda, que ela tinha anotado várias vezes no braço dela pra não esquecer do Kira, pra não esquecer da filha dela o tempo todo, e ela salva o Josuke. Ela lembra de algumas coisas, usa o poder da Hokakaka pra salvar o cara. Só que ao mesmo tempo, logo em seguida ela acaba entrando em coma. O cérebro dela, pelo que parece, definhou completamente. Esse aqui é tranquilamente um dos melhores momentos dessa parte, sendo um momento muito icônico e muito bonito. A Holy não consegue reconhecer o rosto do seu filho e mesmo assim ela sabe que é o seu filho. Ela anotou em cada parte do seu corpo e ela sente que ela tem que proteger ele, mesmo não se lembrando de quase nada. Essa cena é um carinho tão bonito, é um momento tão singelo que você se emociona junto com Josuke, que naquela hora finalmente entende quem ele é. Ele é o filho de Holy Joestar, ele é Josuke Higashikata e ele tem um objetivo claro na sua mente: derrotar o Toru e conseguir aquela maldita fruta. O maluco volta com a pose mais foda, Jojo Pose, desce a porrada no laboratório do Toru, porque ele sabia que se fosse ir atrás das pesquisas dele, o stand iria até o próprio Josuke. Ir até o stand não é uma boa ideia, então vamos fazer o contrário. E ele fica lá esperando o stand. É muito foda essa cena, caramba! Jojo não deveria ser mais comentado. Tem várias outras pequenas cenas assim que deixam a sua experiência incrível. Momentos muito emocionantes e bonitos, ou até tensos com o Jobin, que é um personagem que faz tudo que é tipo de atrocidade, de acordo com ele, por sua família. Mas a gente sabe que ele mesmo tá começando a se perder no seu próprio objetivo, atacando até o seu próprio pai, porque teoricamente isso é pro bem da família deles. Mas dá pra ver que ele tá meio mal consigo mesmo e com tudo à sua volta. E tá se tornando algo que nem ele mesmo imaginava. E ele tem o seu fim trágico na frente da sua família, de forma totalmente triste e grotesca, pelas mãos do Wonder of You. Ou melhor, pelas mãos da própria Calamidade, porque ninguém tocou nele. Mostrando que nessa parte não teria como sair sem baixas. Alguém teria que rodar sem sombra de dúvidas para parar isso daqui, ou ultrapassar os limites do que já foi pré-estabelecido pelo próprio Wonder of You. E foi o caso do Josuke. Lembra que eu falei que foi a atitude de duas mães? A primeira mãe salvou a vida desse garoto. E com a informação do Mamesuko em seus momentos finais, ele descobre que suas bolhas na verdade são fios extremamente finos que continuam rotacionando. E se ele usasse uma força spin nele, junto com a explosão interna do Killer Queen, ele geraria um efeito novo. Isso foi confirmado sem querer pela própria Calamidade. Então nesse momento, Josuke vai mais além e usa Go Beyond. Sim, ele foi mais além dos seus limites, criando uma técnica que é só dele. Software no Let Go Beyond combina as habilidades de Josefumi e Kira e cria algo novo a partir do Josuke. Bolhas que rotacionam infinitamente, que saem da sua marca de nascença e que conseguem passar por qualquer coisa, destruir qualquer coisa. Que elas não seguem nenhuma regra, elas são anomalias. Elas são tão próximas de zero que são projéteis imaginários. Um poder roubadíssimo. Só tem um porém, ele não consegue controlar a maldita das bolhas, não pelo menos a direção delas. E quando ele tava quase rodando pro Wonder of You, quem acaba ajudando ele é a Yasuo, que também tava quase rodando para o Wonder of You. Olha que absurdo. E eu acho interessante que a parte 4, 6 e 8 não é o Jojo exatamente que finaliza o vilão, ou pelo menos não consegue finalizar sozinho, porque geralmente a gente tem um X1 bonito, uma trollagem muito foda, ou algo do tipo. Na maioria das partes é assim, mas aqui não. Josuke não conseguiria vencer o Toru de jeito nenhum sozinho. Precisou da Yasuo para ele conseguir dar os dois golpes que iam ferrar de vez o Toru. O Go Beyond atravessa ele e dá um dano absurdo. Isso é muito legal. Foi desenvolvido esse casal durante a parte toda. Nós temos carinho por esses dois. E só os dois juntos são capazes de enfrentar uma calamidade. Só o amor pode atravessar qualquer barreira, inclusive uma barreira absurda que tecnicamente não está lá e ao mesmo tempo está lá. Você entendeu? Calamidade. E aí temos a participação de uma segunda mãe. Como eu falei, duas mães foram responsáveis pela derrota do Toru. Outra foi uma mãe muito enfurecida que alguém acabou de tirar o seu filho querido dela. Sem falar do estado deplorável do seu ex-marido e de toda a sua família. Kato Higashikata usa seu stand Space Trucking para fazer a troca completa da maldição dos Higashikatas pro Toru. Toru acaba morrendo e levando a maldição junto consigo. Só que a calamidade continua, então infelizmente a Kato acabou morrendo.
mas ela morre pensando na sua família. Novamente, essa parte enfatiza muito isso da questão dos laços familiares. Ela morreu pelo menos salvando sua família, então acho que ela não foi com nenhum tipo de arrependimento nesse momento. E o Josuke dá o golpe final do Wonder of You, que esse bichinho tinha que ser também um stand pós-mortem. E mostra que agora ele é uma nova pessoa. Eu acho muito legal essa finalização de JoJo como um todo, tirando a parte do flashback do Joseph, que é meio deslocado na minha opinião, mas principalmente focando no último capítulo. Ele reencontra a sua outra mãe, que né, ele tem duas mães, e ele até pensa, não, ela deve estar bem, ela não tá me procurando depois do terremoto, onde o Joseph desapareceu. Só que aí a Suho investiga o celular dela com seu stand, e mesmo ela estando com uma filhinha, ela parece até meio infeliz, ela tem várias fotos dele. Tem vários relatos dela procurando o filho dela. Ela nunca se esqueceu também do Josefumi, e até hoje ela espera ele voltar. Mas a gente sabe que o Josefumi em si nunca vai voltar, deixando o Josuke meio mal com tudo isso. Ele meio que não sabe como se sentir em relação à sua outra mãe. A Kato usou tudo que eles tinham pra conseguir salvar a família Gashikata, mas no final, né, o Josuke ficou sem a fruta. Então ele vai atrás de outra para tentar salvar a Holly, que ainda tá em coma no hospital. E essa parte se encerra com o Josuke escolhendo o bolo para o Noresuke. E eu acho que essa parte tem um simbolismo muito grande. No início ele se perguntava se alguém estaria esperando por ele, se alguém olharia ele para um retrato, da mesma forma que qualquer outra família normal olha para um retrato com seus entes queridos. E aqui a gente tem isso, tá todo mundo triste, tá todo mundo em luto, né, perderam muitas pessoas amadas em um dia só, mas mesmo assim elas estão lá esperando o Josuke para ajudar a escolher o bolo. Mas mesmo assim elas estão lá esperando pelo Josuke para ajudar a escolher o bolo do pai deles, que está saindo do hospital finalmente. É um momento triste, mas é um momento que a gente descobre quem são as pessoas de verdade ao nosso lado. E a própria Yasuho acaba notando isso e ela se emociona com esse final, onde o Josuke escolhe o bolo. É algo tão simples, mas tão simbólico. Putz, caraca, esse final é bonito demais. Sério, só tirar o flashback do Josuke que fica bem melhor. Podia ter trazido ele bem antes. E isso que torna essa parte tão interessante ao meu ver, pelo menos. Toda a relação dos personagens, o que é construído nesse meio é muito bonito. E o Josuke é tranquilamente o Jojo mais único da franquia inteira. Em todos os sentidos. Em design, em proposta e em desenvolvimento. Ele é alguém que mesmo depois de descobrir sua identidade, ele tem que se encontrar, ele tem que entender quem ele é no final das contas. Ele tem que ir mais além do que ele já foi em toda a sua vida. Mas bem, agradecimento aí aos membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder se torne membro, que vocês vão me ajudar muito, muito mesmo. Comenta aí embaixo o que vocês acham do Josuke Higashikata da parte 8. Se você gosta dele ou não gosta. Comenta aí, eu acho ele um personagem incrível, extremamente interessante e eu gosto demais, é um dos meus Jojo favoritos. E eu acho que tem muitos outros personagens incríveis da parte 8 que eu ainda posso fazer vídeo. Eu já fiz o Toru e do Josuke, mas dá pra fazer de outros, é só comentar aí embaixo, porque essa parte é muito rica em questão de personagens. E eu gosto de todo o significado que o Josuke tem nessa parte e a evolução dele. Mas bem, eu me despeço de vocês, falou e fui!